Boa noite. Assim como o Carlos falou, me chamo Eduardo. E hoje o tema da noite é a nossa sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14. O título do capítulo 14 é Honrai a vosso pai e vossa mãe. Kardec, quando montou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele juntou os ensinamentos de acordo com um tema. E a temática desse capítulo é a família. A base, a nossa base, o nosso convívio. E essa família a gente expande, porque a gente tem aquela nossa família carnal de origem, depois, com a formação que a gente teve na casa, a gente vai para o mundo, como se diz, e a gente encontra aquela outra pessoa para formar uma outra família, e a gente forma a nossa própria família. E assim segue, os filhos criam suas famílias. E nesse capítulo, Jesus então fala que a gente deve honrar pai e mãe, que os pais devem criar a contento seus filhos, para que sejam pessoas honradas. Jesus também explica, numa passagem até um pouco, às vezes polêmica, que eles podem, pessoal que é um pouco contrário à doutrina de Cristo, pode dizer que Cristo falava, quem é meu pai e quem é minha mãe? Porque teve um momento onde Jesus estava recebendo muitas pessoas na casa dele, e a família dele, a família de sangue, estava lá do lado de fora e queria entrar, e disseram assim, Jesus, teus familiares estão aí. Daí ele disse, mas quem é que são meus familiares? Meus familiares são todos aqueles que estão aqui, são todos aqueles que seguem as leis de Deus, porque somos todos irmãos. Então aí Jesus se referia à nossa ligação espiritual, porque todos nós temos afetos e desafetos. Alguns afetos, com certeza, a gente já teve encontros felizes anteriormente, em outras oportunidades de vivência aqui no plano físico, e também a vivência lá no plano espiritual. Porque a vida, ela segue, ela é um contínuo. A gente vive aqui, a gente faz amigos aqui, e depois a gente continua, as amizades se perpetuam. Então, quando a gente tem, por exemplo, que nem fala aqui no Evangelho, honrai pai e mãe, isso já é um encontro anterior, porque a gente, quando nasce, a gente deve o nosso nascimento justamente ao nosso pai e à nossa mãe. Porque houve um entendimento anterior entre esses espíritos e eles combinaram, eu vou te receber como filho e você vai ser meu pai vai me educar, minha mãe vai me educar, e eu, em contrapartida, para respeitar a lei de Deus, eu vou respeitar e honrar essa família que me acolheu e me recebeu, que me educou, me alimentou. Mesmo que aquele pai biológico que me concebeu, ou a mãe, não tenha me acolhido, mas alguém com certeza alimentou, tratou, educou, cuidou, deu carinho, porque nós humanos, a gente precisa de alguém que nos amamente, que nos dê banho, que nos dê roupas, que nos cuide, nos dê um colo, um carinho. Se não foi o pai biológico, a mãe biológica, foi alguém com muito amor e dedicação que serviu a nós. Essa pessoa é considerada como pai
e como mãe. Então a honra se dá aí. E honrar o pai e a mãe não é só cuidar eles da velhice e amparar e dar os tratamentos adequados, porque hoje o pessoal vive mais tempo, né? Mas é também honrar a imagem, a ideia, a mensagem que ele nos passou. Às vezes um pai não é a pessoa mais adequada para educar um filho, mas o filho consegue perceber que ele pode ser melhor que o pai. E fazendo isso é honrá-lo, porque o pai nos criou e nos aceitou e a gente está vivo só por causa deles. E essa ligação que existe entre filho, pai, ela persiste para a eternidade, porque nós, como espíritos, já fomos, com certeza, pais, mães, filhos, irmãos, tios, tias, e todo mundo que está nesse ambiente familiar, todo mundo colabora um com o outro. E assim é na espiritualidade. A gente tem aquela mãe que a gente não lembra agora, né? A mãe que já foi mãe minha lá no passado, ela deve estar me dando uma força espiritual hoje. Deve talvez estar incentivando a minha mãe para que eu prossiga, que eu tenha sucesso, que eu tenha sucesso como espírito, como uma pessoa que evolui moralmente. E assim a gente também tem os irmãos, os amigos espirituais. É claro que também a gente tem aqueles desafetos. Às vezes na família a gente tem alguém que a gente não se dá bem, que a gente tem um desentendimento. Mas isso aí é um empecilho que é colocado para nós, justamente para a gente poder trabalhar essa questão. É um desafio, porque a gente precisa resolver isso. A gente, quando vem para cá, a gente vem para evoluir. E a questão de evoluir, crescer, passa por essa questão de perdoar. Porque a gente não pode amar o inimigo, porque Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E esse próximo, o nosso desafeto está incluído. Aquele irmão, aquele tio, ou até aquele pai, aquela mãe que a gente não atura daqui a pouco. A gente tem que perdoar, porque perdoar é a lei de Deus. E como Jesus disse no início, a gente precisa perdoar para respeitar a lei de Deus. Porque quem respeita a lei de Deus segue para o reino dos céus. Então, a nossa caminhada não é só adquirir bens materiais e conquistar coisas. A nossa caminhada é estabelecer a paz com todo mundo. E aquela oportunidade que a gente tem é agora. É nessa encarnação. Porque a gente sempre, não vou dizer que sempre, né? Não vou poder julgar os outros por mim. Mas a gente tem algum familiar, algum parente que a gente não tem aquela simpatia, que não tem aquele vínculo tão intenso como deveria ter. Mas a gente precisa, então, fazer um exercício de orar e pedir perdão, e que esse meu irmão, quando eu digo irmão, aquele desafeto, que a gente possa se aproximar
E se eu não consigo fazer isso no dia a dia, que eu consiga então fazer em espírito, porque à noite, quando a gente descansa, o corpo físico, o nosso espírito sai por aí. E daqui a pouco é uma oportunidade de a gente ir lá e falar com aquele irmão que também está descansando, dormindo, e dizer assim, ó, vamos se fazer as pazes, vamos nos entender, e quem sabe no próximo encontro, aquela sensação que não é tão boa, ela fique mais afável, a gente possa começar uma conversa, um entendimento, e a gente possa dizer, sabe, aquele momento que a gente não se entendeu da outra vez, a gente não precisa ficar assim, né? A gente pode se entender, porque nascer e viver para brigar não é o objetivo da nossa encarnação. O objetivo da nossa encarnação é o entendimento com essa família toda. Por isso que a gente deve, então, seguindo os passos, a gente vai passar na vida como filho, como irmão, como tio, como sobrinho, depois como pai, depois como avô, quem sabe. E todas essas fases a gente tem um aprendizado a receber e uma educação a passar, um exemplo a passar. Então, quando a gente tem os pais idosos, a gente deve prestar todo auxílio para ele. Quando a gente tem um filho para criar, a gente deve passar toda a educação, toda a moral, falando que para ser um filho bom, para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa que colabore com a sociedade, porque a gente, como é filho de Deus, a gente é irmão de todos. Porque as famílias, como fala aqui nesse capítulo do Evangelho, elas não são só sanguíneas, com os laços sanguíneos. A gente possui laços espirituais. E esses laços nos unem. Porque cada vez que eu tenho um contato com alguém, eu crio um vínculo. E esse vínculo, que ele seja amoroso, então, de respeito e de carinho. Porque se eu crio um vínculo de briga, um vínculo desagradável, a gente sente alguma coisinha que não é boa lá no coração, lá dentro do peito, dá um aperto às vezes. Então a gente tem que transformar isso, transmutar e fazer com que o amor vibre. Então, para dar início a esse processo de perdão e de auxílio e de ajuda, de amar o próximo, a gente sugere o que está aqui no Evangelho. Honrar pai e mãe. Antes de tudo, procurar aquele contato amoroso com seu pai, com sua mãe, fazer tudo o que há de possível, provendo o carinho, a companhia, o alimento, o abrigo, porque minha pessoa são as pessoas que são as responsáveis pela nossa presença aqui e que para que a gente possa desfrutar nossa vida, então, e só desfrutar sem deixar um legado não é o objetivo da encarnação, da nossa passagem aqui nesse plano. Então, seria basicamente essa a ideia que a gente gostaria de deixar hoje com o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a família. A amplitude dessa família,
e os laços que nos unem com nossos pais e com todas as pessoas desse universo. Muito obrigado.